O Super Bahia atropelou o Cruzeiro com 2 gols de Oscar Estupinhan. Ex-BBB de 2024 foi zoar e se deu mal. Vitória perde de virada após vencer 2 seguidas. E mais, ex-Bahia provoca o rival com dancinha e zoa em rede social. Esses são os destaques do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. No vídeo de hoje vou comentar sobre esse Super Bahia que tá demais. Mas antes de irmos ao vídeo e aos comentários, eu peço a vocês as inscrições, os likes, os comentários e que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Beleza? Pois é, torcedores tricolores, esse Super Bahia tá demais, tá dando espetáculo. E na tarde do último domingo não foi diferente na Arena Fonte Nova. Quem pôde acompanhar de perto, viu o show que foi. Agora, quem não pôde ir ao estádio e se limitou a assistir só de casa, por canal pago, também foi outro espetáculo. Mas assim, vamos fazer um adendo aqui rapidinho. A detentora dos direitos de transmissões dos jogos censurou mais uma vez o produto Bahia para todo o estado baiano. E assim, era para o jogo ser transmitido por sinal aberto, e não foi. Quem tinha pay-per-view assistiu pelo canal pago. Quem não tinha, se limitou aí a acompanhar por sites pirata ou mesmo pelas redes sociais. Mas assim, é um desleixo, é um descaso com o produto Bahia para o estado da Bahia. Mas vamos focar no assunto do esquadrão porque tá dando espetáculo dentro de campo. E assim, o primeiro tempo do time do Bahia foi maravilhoso contra a equipe do Cruzeiro. Voltando um pouco aí atrás, contra a equipe do Flamengo na penúltima partida, o Bahia jogou da mesma forma, dando show, colocou o Flamengo na roda. E para esta partida contra o Cruzeiro não foi diferente. No entanto, o Rogério Ceni entrou com a equipe diferente. Diferente como? Sem Everton Ribeiro de titular no banco de reserva. No seu lugar entrou o Carlos Depena. Mas mesmo assim o Bahia estava dando espetáculo. E viu esse espetáculo ter uma pequena queda de momento. Porque aos 14 minutos da primeira etapa, o Cruzeiro abriu o placar em uma falha da defesa. Mas o Bahia não parou por aí. Não parou, continuou mantendo a posse de bola, o mesmo ritmo que fez contra o Flamengo na penúltima partida. Mantendo a mesma posse de bola, colocando ali o Cruzeiro sob o seu controle, sob o seu domínio. E veio a empatar a partida já nos acréscimos. Aos 53 minutos, num cruzamento, Tassiano cabeceou para o gol e empatou o jogo. Fim da primeira etapa. Já na volta para a segunda etapa, o Bahia voltou com a mesma postura que terminou a primeira, mantendo a posse de bola, o ritmo de jogo, deixando a equipe celeste sob o seu controle, sob o seu domínio. E a única coisa que não mudava no placar só era o empate, que permanecia 1-1. E assim, o Bahia com a posse de bola, tocava a bola, passava, tocava, passava, mas na hora das finalizações não conseguia finalizar. Com isso, o Rogério Ceni resolveu fazer 2 alterações. Promoveu a entrada de Everton Ribeiro, que não entrou jogando, ficou no banco, e também de Biel. Ambos puseram mais gás na partida. Puseram mais gás. E com isso, o placar continuava empatado. Então, Rogério Ceni mais uma vez resolveu fazer uma mudança. Promoveu a entrada de Oscar Estupinhan, que já tinha alguns jogos que não atuava. E assim, aos 32 minutos ali da primeira etapa, ele recebeu um passe e fez o seu primeiro gol e a virada do Bahia para cima do Cruzeiro. E assim, nessas alturas, já tinha um jogador do Cruzeiro que estava expulso por causa de uma entrada criminosa no lateral Gilberto. Marlon foi expulso. Mas o Bahia, como não tem nada a ver com isso, continuava ditando o ritmo de jogo. E aí foi onde Biel, que tinha acabado de entrar, né, que estava ali mostrando sua vontade, fez o terceiro gol para cima da equipe do Cruzeiro. E assim, para fechar, ele de novo, Oscar Estupinhan, fez o seu segundo gol na partida e o quarto do Bahia
contra a equipe do Cruzeiro, dando um chocolate na equipe celeste. Dando um baita de um chocolate na equipe celeste. Com o resultado, o Bahia, naquele momento, estava indo à segunda posição com 21 pontos. Só que o Palmeiras não tinha jogado ainda. Quando foi a noite depois do término da partida do Alviverde, o Bahia voltou para a terceira colocação com 21 pontos. E assim, manteve a sua pose ali, mas precisa de um pouco mais de saldo de gols. Precisa de um pouco mais. E outra coisa, outro recorte aqui dos assuntos do vídeo é com relação que o Bahia tem um jogo no meio de semana dentro de casa novamente, contra o Vasco da Gama, que briga na parte de baixo da tabela. E assim, precisa vencer nessa partida, porque mantém uma invencibilidade dentro de casa aí de mais de 15 jogos, contando com todas as competições. Entretanto, no Brasileiro, são 5 partidas que o Bahia não perde jogando na casa de apostas Arena Fonte Nova. Não perde. E que continue assim até o final do Campeonato Brasileiro. Que continue assim, brilhando dentro de casa, fazendo a alegria dos torcedores. Outro recorte nos assuntos de hoje é em relação à ex-BBB Giovana Lima, que quis tirar uma onda do Bahia nas redes sociais, quis tirar um gás, só porque o Cruzeiro estava vencendo o Esquadrão de 1-0. E quando o Tricolor virou a partida aí para cima do Cruzeiro, ela recebeu o troco. Também do ex-BBB Pisani, que é torcedor do Bahia, e fez o seguinte questionamento, entre aspas. Alguém sabe dizer se Gil Lima já pousou em Manaus? Ela do nada retrucou, entre aspas. Mano, o maior título do Bahia é o brasileiro. E o mais recente é o de 88. Meu time tá uma merda mesmo. E assim, ela, por causa dessa postagem, recebeu uma chuva de enxurradas de comentários dos torcedores do Esquadrão. Eles encheram a caixinha de mensagem dela ali, os posts dela, com cada uma resposta, com cada um questionamento, que assim, olha, tem que saber brincar e como brincar. Da próxima vez, veja como que vai brincar, porque assim fica difícil. E por falar em brincadeira, tem mais, viu? Tem mais vindo por aí. Porque agora vamos trocar o foco do assunto e falar do Vitória. Pois bem, torcedores, o rubro-negro baiano vinha de 4 jogos aí que sem derrota. Vinha muito bem, não tinha sofrido uma derrota nesses últimos 4 jogos. 2 empates com 2 triunfos. E na noite do último domingo, diante do Bragantino, caiu. Foi a sua primeira derrota aí depois desses 4 jogos de invencibilidade. O Negro começou fazendo uma boa primeira etapa. E assim, Thiago Carpini modificou a equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino. Colocou Jean Mota, Reinaldo e Culebra, todos de titulares. Estava fazendo uma ótima primeira etapa, mantendo o controle de jogo, uma equipe bem postada dentro de campo, as triangulações funcionando muito bem. E assim, Culebra entrou de titular, teve alguns lances muito decisivos, muito não excelente dele, mas que ele pôde mostrar melhor desempenho de que certos outros que estavam sendo titular. Ele foi um pouco mais incisivo, mas tem várias questões aí, existem várias questões que foram falhas. Mas assim, não deu para dizer que ele foi excelente, mas teve uma boa atuação. E nisso, o Vitória estava muito bem porque aos 16 minutos, Jean Mota abriu o placar, deixando o Vitória mais favorável para vencer o jogo. E é nessa questão aí do Culebra que eu toco agora. Por quê? Não pode dar vacilo. Foram muitos erros, muitos lances ali, muitos gols perdidos. Não pode. Tanto com Culebra para Adriano, Luiz Adriano, todos erros. Não matou o jogo. E é o que eu disse em outro vídeo. Não pode dar brecha, não pode dar vacilo. Tem que aproveitar as brechas que o adversário dá para poder matar o jogo. E é nessa questão assim que tem aquele ditado popular. Quem não faz, toma. E foi aí nos acréscimos da primeira etapa que Eric Ramírez empatou a partida em 1-1. E assim terminou o primeiro tempo. Mas antes disso, rolou uma provocação. Sabe por quê? Eric Ramírez é ex-Bahia
E quando ele empatou o jogo, ele meteu uma dancinha, né, provocando o Vitória, lembrando aí de tempos quando ele atuava pelo Esquadrão. Veja o vídeo. É do Bahia! Olha a provocação dele no vídeo. Ele fez gol atuando pelo Bragantino contra o Vitória e meteu essa dancinha. E no Bavi, quando ele atuava pelo Bahia, ele meteu a mesma dança. São iguais, a mesma provocação contra o rival. E outra coisa, não parou por aí, não parou nesse vídeo, porque nas redes sociais teve mais. E ele abriu o questionamento dizendo o seguinte, entre aspas, Perfect night, ok? Noite perfeita, tá ok? Ó, isso aí começou, não é de agora, mas também da penúltima partida, porque Davi Luiz, que começou na base do Vitória, fez o gol no triunfo contra o Bahia, e aí os torcedores zoaram pra caramba, colocaram um vídeo, meme dele aí zoando o Bahia. Então Eric Ramírez, como é um ex-Bahia, né, pegou e fez a mesma coisa. Meteu aí umas provocaçõezinhas. Mas voltando para o jogo, o primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Mas na volta para a segunda etapa, o Vitória já voltou com uma modificação aí ainda no intervalo. Cáceres no lugar de William Oliveira. E mesmo assim, entrou em campo, jogando muito bem, construindo as jogadas, mantendo o controle e a posse de bola. Mas quando fez a segunda substituição, foi onde eu achei os erros e a derrota do Leão. Porque Leonaldo saiu para dar lugar a Luan. Quando ele entrou em campo, eu senti muita frieza. Ele não estava conseguindo jogar. Aliás, o meio de campo se perdeu da equipe do Vitória. Se perdeu. Teve um momento ali, um lance do jogo, que era para Rodrigo Andrade ter matado o jogo, ter matado o lance, e ele não matou. Que foi aos 20 minutos que o Elinho foi lá e fez o gol da virada do time de Bragança para cima do Vitória. Thiago Carpini ficou pé da vida por conta desse lance, porque era para matar. E eu até concordo com ele, não tinha que dar chance, tinha que ter matado. Nem que tomasse um amarelo, mas tinha que ter matado o lance naquele momento. E aí depois que o Vitória tomou o segundo gol, Thiago Carpini resolveu colocar Mateuzinho em campo para ver se a equipe conseguia ter mais posse de bola, ter mais equilíbrio, pudesse reagir dentro da partida, mesmo tendo aqueles erros, aqueles lances de finalizações. Tanto ele como o Cáceres, que ambos foram titular na partida contra o Atlético Mineiro, não puderam nada fazer. Não fizeram nada. E aí o jogo foi terminando. Quando chegou aos acréscimos, houve ali um lance polêmico, de bola na mão, mão na bola. O VAR revisou, disse que não foi nada, o juiz acatou e o jogo terminou 2-1 para o Red Bull Bragantino. E com isso, o Vitória perdeu sua invencibilidade de 4 jogos. E assim foi o que eu falei, não pode dar vacilo. Por quê? Neste momento, o rubro-negro baiano entrou na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, que tem 9 pontos, ficou de fora por conta do saldo de gols, que tem 1 a menos. Para a próxima partida do Vitória, encarará o Fluminense, que também está na zona de rebaixamento. É o lanterna. Vai ser um duelo aí muito pegado e outra, um embate que valerá 6 pontos. Porque quem vencer vai afundar um ou outro ainda mais na zona. Por isso, o Vitória não deveria ter dado brecha para o Red Bull Bragantino. E hoje ainda, para acabar de completar a situação, Fernando Diniz foi demitido, porque isso pode ser um perigo. A equipe gosta de criar um gás depois que o treinador sai ou algum jogador sai. Ela cria um gás e consegue vencer a partida seguinte. O que aconteceu com o Vasco da Gama. Venceu o São Paulo. E assim, o Vitória tem que aproveitar. Não pode dar sopa pro azar. Não pode. Tem que matar. Tem que... As brechas que o adversário dá, tem que fuzilar. Deu brecha, perdeu o jogo. Perdeu a invencibilidade. E aí, torcedor? Esses foram os assuntos de hoje. O que vocês acharam?